Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindos! Está no ar o Consultório de Família, nosso momento gostoso para falarmos das nossas emoções, das nossas necessidades, da nossa família, das nossas dificuldades também. Elas existem, a gente não pode negar. Então, o que nós fazemos quando descobrimos que há limitações importantes? Nós as enfrentamos. Se negamos, não resolve. Se simplesmente as reconhecemos e não fazemos nada para resolver, também não resolve. Então, o que resolve? Resolve tomar consciência da vida, de que eu posso trabalhar, eu posso crescer, eu posso ser melhor do que aquilo que me disseram hoje durante o dia. Pode ser que alguém hoje tenha dito para você, você não consegue nada, você não vai vencer, você não consegue, você não sabe o que está dizendo. Quem é você? Olhe para você e veja. Sabe essas frases destruidoras, esses conceitos que destroem, corroem a alma? O que fazemos com eles? Bom, eles são totalmente contraditórios, contrários, melhor dizendo, à vontade de Deus para mim e para você. Ele diz, eis que vim para te dar vida, e vida não é de qualquer jeitinho, não é um pouquinho, uma migalha de vida, para te dar vida em abundância. E isso não é para que você seja arrogante, seja dono de uma verdade absoluta, mas dono da sua verdade, que você aprendeu de Deus a servir o outro, para colocar-se na vida, na posição de quem quer ser feliz e fazer os outros felizes. Sabe essa coisa de construir em si a vontade de Deus? É construir em si, isso mesmo, a vontade de Deus. Eu quero ser para a vida o que Deus quis para mim. E o programa de hoje é continuidade de muitas outras conversas que já tivemos aqui, e principalmente uma em especial, autorresponsabilidade. Nós conversamos aqui no mês passado sobre este tema, autorresponsabilidade, com a doutora Raquel. Ela esteve com a gente fazendo um programa fantástico, um dos programas que obtivemos com ele uma das maiores respostas. Você aí de casa perguntando, interagindo, querendo saber mais. É um jeito novo de dizer as mesmas coisas que temos dito para você, que você tem valor, que você é muito especial. E a doutora Raquel volta hoje com mais convidados, mas eu quero já cumprimentá-la, porque você aí de casa, num dado momento eu pedi a você que orasse por ela. Tanta gente que nem a conhece pessoalmente, eu disse, orem pela doutora Raquel, ela vai passar por uma cirurgia, ela está sob um diagnóstico e nós aqui compartilhamos com você um pouco disso e pedimos a sua oração. Lembra? Você que orou, ela está de volta para contar o que Deus fez na vida dela e muito mais. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Darleide, muito obrigada. Esse sorriso é o de sempre, mas tem algo novo nele. Tem. E algo aí? novo que é de um novo tempo que Deus está me concedendo. Graças a Deus. Fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. Hoje tem 32 dias que eu me submeti a essa cirurgia. E sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na minha vida. Amém. E na sua vida também. Amém. Que coisa boa. Eu agradeço a você de público, porque corajosamente você levantou-se dentro de uma batalha espiritual, você reconheceu isso e você convidou a milhares de pessoas que se sentiram tocadas com o seu apelo. E você fez isso há 3 dias da minha cirurgia. Eu agradeço muito a cada pessoa que orou por mim e quero lhes dizer, Deus ouviu, eu estou aqui. Amém. E posso dizer, Ele me curou. Amém. A medicina está dizendo isso. Eu perguntei ao meu cirurgião há 2 dias, o que eu devo dizer quando me perguntarem o que eu tive? Ele diz, você pode dizer que você teve um carcinoma, e aí fala uma série de coisas. E eu disse, o que eu devo responder a quem me perguntar hoje o que eu tenho? Ele disse, você não tem nada. Eu disse, amém, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Alegria e muito louvor a Deus por ver uma vida podendo testemunhar da misericórdia de Deus. Essa misericórdia é para mim, para ela, para você, para todos nós. Os planos de Deus, nós não os conhecemos, mas podemos experimentá-los. Que a vontade de Deus seja aceita na sua vida para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Temos mais um convidado. Temos o Jader Silveira. Bem-vindo, Jader, sua primeira vez aqui comigo. O Jader, ele vem testemunhar um pouco do que ele tem aprendido com a doutora Raquel, com Deus, com quem tenha mais para lhe ensinar. E você vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje, né? Bem-vindo. Vou sim. Darleide, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz e eu espero poder contribuir com vocês aqui, você aí de casa, de que se eu pude mudar, qualquer pessoa pode.
Uau, é assim, nesse nível? É. Yes, senti firmeza. Amém. E tenho aqui um convidado muito especial, mais um daqueles cientistas, um médico, um psiquiatra que vem compartilhar com a gente do que ele tem do conhecimento humano e vem também dizer para a gente algo mais que a medicina nem sempre, que a ciência nem sempre diz claramente, mas além de tudo, além de ser um cientista, um médico, um servo de Deus, doutor Reinaldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu agradeço pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui no seu programa e espero contribuir com algumas ideias, alguns pensamentos. Não sou cientista, sou médico. Médico. Obrigado. Lida com a ciência, trabalha com a ciência e com o humano, no sentido de que o seu aprendizado vem da ciência, é científico sim, Científico, né? Nesse sentido. Como que a ciência que trabalha com a comprovação no laboratório, com as pesquisas, quando chega um indivíduo com uma história completamente nova, com uma dinâmica, porque nós somos muito dinâmicos, como é que se trabalha nesse campo, doutor, entre aspas, exato e o inexato? É muito instigante e é muito prazeroso. A medicina nos traz um conhecimento científico cada vez maior. É muito necessário o médico manter-se atualizado, pesquisando sempre, buscando realmente novas informações. E o primeiro passo é sempre o cuidado do paciente. Ouvir a sua história, correlacionar essa história com os sintomas, fazer um bom exame psicopatológico das alterações mentais, estou falando aqui no meu caso como psiquiatra. E esse manejo, ele é extremamente prazeroso em você contribuir com que essas pessoas melhorem, que elas voltem a ter um trabalho natural, uma vida de família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na higiene mental. E isso realmente se torna uma ferramenta de trabalho. Eu já estou nessa lide há mais de 38 anos, então tenho já alguns conhecimentos e que, com a graça de Deus, em primeiro lugar, a gente consegue ajudar várias pessoas. O mais interessante hoje é a evolução na neurociência, com os novos conhecimentos do funcionamento cerebral. Isso tem trazido muita luz, isso tem trazido muitos recursos e que aqui nós estamos hoje para provar essas novas descobertas. Que ótimo. Doutora Raquel, no último programa falando sobre autorresponsabilidade, se você perdeu, está no nosso blog, novotempo.com/consultório, vai lá, assiste e nós vamos dar continuidade a essa conversa. Nós falávamos ali naquele programa sobre a autorresponsabilidade, mas para quem não assistiu, traz de volta esse conceito. O que é essa autorresponsabilidade? É assumir o controle da própria vida. Eu entendo a Deus como o meu e o nosso Criador. E creio que muitos daqueles que nos assistem nessa noite assim acreditam também. Quando Deus criou, Ele dotou o ser humano de recursos e de livre arbítrio. Mas há muitos que hoje, infelizmente, deixaram de exercer o livre arbítrio. Lembra que eu disse naquele dia, se a chave da sua vida não está no seu bolso, para quem você entregou? Lembra dessa frase? Lembro. Eu penso que ela pode ilustrar bem. Existem pessoas que estão sob comando de pessoas. E é preciso retomar. É preciso centrar em si próprio e, a partir daí, tomar decisões que sejam decisões conscientes, decisões corretas, escolhas corretas para um viver feliz, para que haja essa vida abundante. Afinal, Deus criou a cada um de nós para ser feliz. E assim está colocado. E por qual razão algumas pessoas vivem tão abatidas, cabisbaixo, infelizes? Elas buscam as doenças. Elas viram as experiências de laboratórios dentro da medicina. Elas fazem parte de altas estatísticas. Quando é que nós entregamos a nossa chave na mão de outros? É quando permite que o outro influencie totalmente, decida totalmente e há uma despersonalização. Há pessoas que me dizem, eu não sei mais quem eu sou. Há um tempo atrás eu conseguia. Hoje não consigo mais dirigir na cidade, dirigir numa rodovia. Eu falava em público, não falo mais. Eu era palestrante, agora deixei de ser. E a pessoa deixa de identificar o momento em que houve essa ruptura.
feita por ela mesma, talvez algum trauma, algo que aconteceu. Darleide, eu costumo dizer, os fatos e as ocorrências da vida são importantes, mas o que é mais importante, o fato ou o que você faz com o que lhe aconteceu? Como você reage, como a pessoa reage às ocorrências da vida. E se ela começar a estar atenta aos fatos do dia, do presente, de cada dia, deixar de viver no passado e deixar de ser tão ansiosa quanto ao futuro, ela está exercendo autorresponsabilidade. Jadria, já conta pra gente em que momento da sua vida você entregou essa chavinha, a chave da tua vida, para alguém. Enquanto isso, doutor, essa entrega acontece com frequência? O senhor vê quando as pessoas estão adoecendo em si mesmas, há uma frequência desse entregar para o outro a responsabilidade de eu estar bem? Sim. Em primeiro lugar, as pessoas, quando adoecem, elas abandonam o seu eu. O eu é o centro da personalidade, é o centro de todas as suas emoções. Se você desloca o seu interesse para o outro, você esquece de si. Jesus Cristo disse que ame ao seu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Disso decorre que se eu não me amo, como amarei o outro? Não se tira de onde não tem. Interessante. Então, esse é o primeiro princípio. O eixo do eu tem que estar centralizado em si. Se eu abandono a mim para ajudar o próximo, para socorrer o outro... Olha a palavra que ele está usando, seu abandono. Essa é uma palavra-chave nesse conceito. Se eu abandono a mim, como é que eu dou? Quando a gente está num voo, é dito para nós, em caso de despressurização, caindo as máscaras, ponha primeiro a sua para depois socorrer. É nesse sentido. Senão você já vai confundindo as coisas aí e nós estamos certos de que somos realmente já por si só muito egoístas. No entanto, nós estamos tão egoístas e tão adoecidos no nosso egoísmo que nós nos abandonamos enquanto vida para produzir satisfação de viver e servir ao outro, né? Quando você... Desculpa, doutor. Muitas vezes, inclusive, esse abandono passa por quê? Por um distanciamento de si mesmo. Sim. Eu gosto muito de uma frase em Salmos 139, 23, onde o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Que pensamentos são esses? Que pensamentos eu estou produzindo? Eu estou produzindo pensamentos coerentes, interessado em mim, tendo a capacidade de me controlar? Perfeito. Bom pensar. Jader, conta sua história, Jader. Pergunta poderosa essa que você fez, porque a gente coloca a gente em xeque, né? Aquela encarada no espelho e assumir que em alguma parte da sua vida você tomou uma decisão errada e isso acarretou em grandes consequências lá na frente. Eu acho que a parte que eu entreguei a chave da minha vida foi quando eu vi que eu tinha facilidade para os estudos na escola e eu só estudava o suficiente para passar. Então, fui ficando mediano e eu estudava, não sabia que tal nota eu já passava e isso acaba você levando isso para a vida. E a vida é bem diferente do que é na escola. Então, no trabalho, você só fazia o seu trabalho e você já começa a deixar de seguir pequenas coisas que Deus deixa na Bíblia. Como um verso que ele fala, tudo que vier na sua mão, faça conforme todas as suas forças. Então, se você vai fazendo um trabalho mediano, só por fazer, você vai se tornando uma pessoa mediana. E quem é mediano, Darleide, se torna uma pessoa medíocre, infelizmente. E é difícil, até hoje é difícil falar isso, porque eu tive muitas consequências desagradáveis na minha vida. E às vezes surgiu uma oportunidade excelente de profissional, e às vezes, e por causa do trabalho mediano, é até difícil de entender isso, mas eu me auto-sabotava, porque como eu era uma pessoa mediana e aquele trabalho ia exigir muito de mim, inconscientemente, não sei se dá para dizer assim, eu criava mecanismos para falhar, para uma promoção ou para qualquer outra oportunidade melhor que surgisse naquele estado que eu estava. Eu acho que foi nesse momento que eu entreguei a chave da minha vida.
Ele falou muitas coisas aí. Ele falou muitas coisas. E ele está mostrando padrões de comportamento que existem e são aceitos dentro da sociedade. Há um incentivo, de certa forma, para que as pessoas permaneçam como estão. Quando você põe o outro para brilhar, quando você aplaude o outro, quando você diz, você consegue, vai em frente, você está fazendo um trabalho para tornar o outro melhor e muitas vezes melhor que aquela pessoa. E muitas vezes a gente ouve aquela frase assim, você vai trabalhar com isso daí? Isso aí não dá dinheiro não, vai estudar, vai ter uma profissão que você realmente dê dinheiro. Aí você já dá uma rasteira na pessoa, porque é aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem paixão. Aí ela deixa de fazer uma coisa que ela ama para fazer algo que os outros mandaram. Aí ela começa a viver os sonhos de outras pessoas e aquilo que não tem paixão não vai para frente. Medidas monetárias. As pessoas acabam sendo medidas ou avaliadas por aquilo que elas conquistam financeiramente. Então, a marca do carro, onde moram, o tipo de casa, as viagens que faz, o restaurante em que vai, e a chave da sua vida vai para onde? E aquilo que realmente a pessoa é, as virtudes que tem, os recursos internos que possui, acabam sendo deixados de lado e não são incentivados. Então, o trabalho do coaching integral sistêmico é incentivar aquilo que a pessoa possui de recursos internos, de qualidades, aquilo que Deus colocou em cada ser humano, e Ele colocou. Isso pode estar enrustido de alguma maneira. Aquele eu está perdido. A pessoa saiu de dentro da própria casa e foi dar uma volta e não conseguiu voltar. Não conseguiu mais se encontrar. E o Dr. Reinaldo Segre colocou uma palavra que eu gostaria de retomar, a questão do egoísmo. As pessoas falam a respeito do egoísmo e quando se fala em autorresponsabilidade, é totalmente dissociado de egoísmo. A pessoa egoísta, ela deseja ser o centro das atenções, tudo é para ela e aquilo é um buraco negro. Posso chamar assim, doutor Reinaldo? Com certeza, é um buraco negro. Porque, na verdade, quando se diz que você deve estar centrado no eu, não significa o egoísmo, a egolatria. Estamos falando no indivíduo que esteja organizado consigo, que esteja preocupado com a sua sanidade, com o seu equilíbrio, com a sua homeostase psíquica, e não com a dos outros. É aquela chamada, eis que vos dou, Jesus disse, dou vida e vida em abundância, dou para você administrar. Exatamente. É a administração da vida, das emoções. E a abundância em todas as áreas da vida. Porque não é só financeira, emocional, familiar. Parece que você é excelente na vida profissional, mas a sua vida familiar está horrível. E, né, o que aconteceria se você fizesse as coisas que você faz e você ser um ótimo profissional na sua vida familiar? Usando o mesmo modelo de êxito e sucesso para conquistar o cônjuge, para conquistar os filhos. Então, você copia um modelo de sucesso de uma das áreas da sua vida, que é a área profissional, por exemplo, que é aquilo que as pessoas mais veem. E você, quando copia isso para outras áreas, é possível ter essa vida abundante. E quando você desloca exatamente esse eixo, eu estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com a minha esposa, eu estou preocupado com o meu vizinho, então ele está deslocando dele para o outro. Isso não vai funcionar. Não. Funciona quando ele está preocupado com ele de ser o melhor pai, de ser o melhor marido, de ser o melhor vizinho. Aí muda, porque essa visão é uma visão interior dele, em que ele busca transferir aquilo que ele tem de melhor, porque ele está pleno deste melhor. Se ele não tem o melhor, se ele está vazio, o que ele vai dar? O que vai dar? Doutor. Eu ainda, só para completar esse pensamento, eu gosto muito de Romanos 12, 2, em que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa renovação da mente é hoje novos canais, novos condicionamentos em que o ser humano está habilitado para isso. Nós temos equipamentos no nosso cérebro que nos permitem essa renovação celular, inclusive, novas pontes elétricas do sistema nervoso. Então, existe realmente uma solução e é muito útil o coaching, porque exatamente ele mostra esse caminho, essa renovação, esse reinventar-se
a agir de maneira conveniente para consigo e, consequência, com os outros. Doutor, então você acha que primeiro a gente tem que ser feliz sozinho. Para depois querer ser feliz com outras pessoas? Exatamente. O conceito de felicidade, eu acho que é muito simples, né? Se a gente colocar de uma forma bem didática. O que traz a felicidade? Bons relacionamentos, relacionamentos higiênicos, não aqueles relacionamentos promíscuos, relacionamentos de muita intimidade, né? Relacionamentos corretos. Segundo, trabalho produtivo. E terceiro, a higiene mental. Como é que se faz a higiene mental? Quais são os mecanismos para a higiene mental? Como é que a gente faz a limpeza da mente? É cuidando de si, é dando tempo a si, é convivendo pacificamente com si, dando as suas gratificações pessoais, íntimas, suas, e não dos outros. Como é que você foi aplicando isso para a sua vida, Jader? Como é que você foi retomando a chave, dizer, opa, me dá aqui a chavinha de volta? Ele falou uma coisa muito interessante, né? De cuidando de si e se amando. Uhum. O maior problema, realmente, assim, eu acho que de todas as pessoas, é reclamar da vida. Fácil reclamar, né? Tudo a gente reclama, hoje vai chover, você já acorda com pensamento ruim e já começa a imaginar, vou pegar trânsito, o ônibus vai estar horrível, está cheio, o trem está lotado. A gente não aguenta ficar do lado de uma pessoa 5 minutos com ela reclamando. Mas a gente faz isso com a gente mesmo. A gente passa o dia inteiro reclamando para nós mesmos. E a gente vai alimentando o nosso subconsciente de informação tóxica. E chega uma hora que ele vai falar assim, olha, eu preciso te ajudar de alguma maneira. Você está falando de uma coisa que você viveu? Era isso que você se intoxicava com isso? É, porque... É engraçado, né? O Salmo 73 fala que Asaf começou a invejar a prosperidade dos ímpios e a soberba, e eles falavam mal e roubavam, e eles se davam bem. E ele parecia que, Deus, olha aqui, ó, eu vou na igreja, eu estudo a lição, eu sou professor lá na minha classe, eu sou envolvido com os jovens da igreja, eu guardo os mandamentos, mas, ó, não dá, as coisas dão tudo errado para mim, e para ele ali, ó, aí, mentiroso, ladrão, ele está prosperando. Será que o senhor está muito longe, não está enxergando? Aí a gente começa a sepultar a nossa fé sobre a autopiedade. E aí você começa a entrar num looping de... Não, o próprio Asaf reconheceu de que de tanto ele reclamar por ver a prosperidade do ímpio, ele começou a ficar azedo, amargo, Exato. né? Eu adoeci, os meus rins, enfim, ele azedou em si mesmo. Isso então intoxica de fato o indivíduo, né? Faz secar os ossos. Né? Como é, doutor? A tristeza faz secar os ossos. É, vai secando em si mesmo. Você que está chegando agora em seu consultório de família, e a nossa conversa hoje está aqui transcorrendo sobre a autorresponsabilidade. O quanto você tem cuidado de você? Olha, a palavra é cuidado de você. Como que você vai funcionar bem se você já se abandonou, já se deixou? E aí nós trouxemos hoje de volta a doutora Raquel, trouxemos aqui também a história do Jader, que está compartilhando com a gente de algum momento em que ele se abandonou. Muito, mais ou menos sem perceber, né? Quando se deu conta, uau, onde é que eu estou, o que estão fazendo comigo? E a presença de um psiquiatra, é sempre bom ter alguém aqui para falar com propriedade sobre essas questões que permeiam a vida de muitos de nós. Doutor, também aqui no intervalo, antes de começar o programa, melhor dizendo, ele me disse alguma coisa que eu fiquei assim, doutor, vou te pedir para dizer isso no ar. Nós estamos e tratamos já tantas vezes aqui no programa sobre depressão, ansiedade, essas coisas, e nós vamos sendo tomados por essas informações. E assim, Darleide, não está todo mundo assim tão doente, não, tão depressivo, não. Tem muita gente só triste. Como é isso, doutor? Bem, a tristeza é um fenômeno natural do ser humano. Estar triste por uma perda, por uma situação conflitiva, é extremamente desagradável, mas é natural o luto. Uhum. Né? Você perde um ente querido, você tem um período de luto. Mas depressão Agora, mesmo? a doença depressão, a depressão endógena, ela é muito menor em níveis reais do que se propala. Uhum. Hoje é muito comum a pessoa com um transtorno psicótico, né, um esquizofrênico, chegar no consultório e dizer, eu sou deprimido. Porque a família não entende ali aquela questão do isolamento, da pessoa ficar trancada no quarto. Então, na verdade, a depressão endógena, aquela caracterizada por uma tristeza nuclear, por uma anedonia profunda, por alterações da cognição mental, esse indivíduo não vai a um consultório. Ele tem que ser levado.
É a família que tem que fazer o encaminhamento dele. E esse número de deprimidos reais ou deprimidos endógenos é muito menor do que realmente se fala. É muito comum hoje um ansioso dizer, eu sou deprimido, eu estou triste. São conceitos populares que acabam, muitas vezes, passando e as pessoas, por desinformação, acabam aceitando, né? Assimilando isso. Se vestindo, né? com a depressão, vão na internet, ver quais são os sintomas e acabam... E muitas vezes precisa apenas tomar a vida de volta, né, amiga? E nós vamos para o nosso intervalo, mas na volta, Raquel, Jader e doutor Reinaldo, nós vamos então partir agora. Tem gente aqui comentando, Darleide, tem uma vida, preciso enfrentar meus desafios, minhas limitações. Muito obrigada pelo programa. Vou ler algumas dessas colocações aqui e vou perguntar para vocês. Ok, descobri que eu preciso então dar um jeito na minha vida, dar a volta por cima, sacudindo a poeira, né? Como é que faz? Eu lembro que no programa passado a Raquel me falava do exercício do olhar no olho do outro, de ter um caderninho para fazer algumas anotações importantes. O que você, Jader, fez para desmanchar esse nó na tua história? E é isso agora ainda no nosso programa, mas o nosso intervalo está chegando, é bem rapidinho. Vai tuitando para a gente, consultório NT, pode mandar e-mail também para o consultório@novotempo.com. Rapidinho no nosso intervalo e a gente fica aqui esperando você. Até já. Estamos de volta aqui no nosso consultório. Um abraço para você que está escrevendo aqui para a gente, compartilhando. Tem uma moça dizendo assim: devido a alguns traumas e complexos que me acompanham ao longo da vida, me vejo hoje estagnada, não sei como sair disso. Vamos ver se a gente ajuda ainda no programa de hoje. A Alexandra participando com a gente, dizendo palavras bonitas, e dizendo também, tenho que confessar que tenho me abandonado no que diz respeito à alimentação saudável. Isso me deixa triste. Dá para mudar, né, amiga? Dá para decidir mudar. A Lídia está dizendo assim, se eu entreguei a minha chave para alguém, vai que eu perdi, né? Aí ela diz assim, a solução seria trocar a fechadura? Enfim, mas deixa eu mandar aqui alguns abraços antes de voltarmos aqui para os nossos telespectadores que nos acompanham, participando aqui, para os nossos amigos. Um abraço para um casal querido lá de Poços de Caldas, a Igreja Adventista, que nos assistem ali em Poços de Caldas, a Ângela, a Rúbia... Como é o nome do casal, Raquel, lá de Poços de Caldas? O casal de Poços de Caldas, eu não sei o nome, só sei que é da Igreja Adventista da Reforma. Da Reforma. Casal que te assiste demais, mandou um abraço e divulga um programa em Poços de Caldas. Beijo para vocês. Um abraço para a Ângela e para a Rúbia de Fernandópolis, para a Rosana Fonseca, querida, de linda. Curitiba. Precisa vir aqui, hein, no e para Ruth Fonseca e para Roseli Fonseca, meus amores. Muito bom. Para a Nelise, para a Ive, um beijo para você também. Anne, beijo, paz de Deus na sua vida. Para a dona Odila de Poconé, lá no Pantanal. Olha isso, gente, tão longe. Um beijo, obrigada pelo carinho. Para os amigos da Igreja Adventista do Tatuapé, aqui em São Paulo, para Iracema e para o pastor Junqueira. Foi muito bom estar com vocês, muito bom estar com toda a igreja. Um abraço para a Valdirene, para todos os amados. Foi incrível estar com vocês. Deus os abençoe. Próximo sábado estarei na Igreja Adventista do Tucuruvi, em São Paulo, capital, e à tarde na Igreja do Limão. Um abraço, a gente se vê. Vamos continuando então? O que dizemos para essa moça que disse assim, devido aos traumas e complexos que me acompanhou ao longo da vida, me vejo hoje estagnada e não sei como sair. Hoje você escreveu isso. Quando você escreveu isso, você colocou para fora de você e você está conseguindo identificar algo que está acontecendo. E quando a pessoa consegue verbalizar de alguma maneira aquilo que está acontecendo, ela começa o caminho da cura, da busca. Ela escreveu, ela está pedindo ajuda e ela pode obter ajuda. Certamente ela vai escrever mais e nós vamos conseguir falar. Essa é a minha palavra. Quero ouvir o doutor Reinaldo Segre para essa que estava estagnada, porque ela saiu da inércia, escreveu, ela pulou para dentro do consultório de família e agora ela tem um médico psiquiatra e eu já sou sua Master Coach. Eis-me aqui. Conte comigo. Bem, no momento em que você toma essa iniciativa de falar, é o primeiro passo. Você já identificou que tem um problema. E agora, o mais fácil é você se reorganizar, é você se estimular, é você se conscientizar das necessidades, das mudanças que deverá fazer na sua vida.
principalmente nos seus pensamentos. Esse seria o caminho inicial de retorno. Como você fez, Jader? Praticamente, como você fez? A Raquel me falou uma frase muito interessante no começo, quando a gente começou a conversar, e ela falou o seguinte: eu posso até culpar os outros pelo que eles me fizeram, mas eu não posso culpar os outros pela maneira como eu vou reagir. Eu não posso pôr a culpa no outros, que se eu vou ficar com raiva, se eu vou ficar irritado. Aí você fez o quê, Jader? O exercício da gratidão, que ela comentou com você. Você fez isso na sua vida? Peguei um caderninho especial, reservei lá para mim. Toda manhã, quando eu acordava, antes de pôr o pé no chão, eu escrevia 40 motivos de gratidão a Deus. Todo dia, 40? Todos os dias. Tem gente que 40 não acha novos. 2, 4. É só começar a escrever. Tem que escrever. No primeiro Brota. dia foi difícil? Não passei de 5, Darlene. Darleide, não passei de 5. Mas aí fui insistindo. E olha, a gente fica esperando, né, motivos grandiosos, né? Olha, Deus operou um milagre sobrenatural na minha vida, agora eu vou contar para os outros. Não espera isso. Fala, olha, acordei com vida, Deus tem um trabalho, minha família, eu tenho uma cama para dormir, tenho amigos, tenho gente que se importa comigo. E comecei a escrever coisas simples. E o que foi mudando em você? Quando você olhava no dia seguinte, Eu comecei a perceber que Deus não tinha me abandonado, né? Por mais que a gente tente fugir de Deus, que é até uma ideia absurda, Deus sempre está atrás da gente, e mesmo quando a gente se sente sozinho, no exercício da gratidão a gente pode ver que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando a gente não quer. Espera aí, que eu preciso entender uma história. Você disse para nós que em um dado momento da tua história, você entregou a chave da tua vida e tornou-se uma pessoa mediana. E me parece que num dado momento da tua existência mediana, você disse assim: epa, Senhor, onde é que tu estás que não me ajuda? Que a gente acaba transferindo para Deus essa nossa responsabilidade, é isso, Raquel? É isso mesmo. Aliás, existem pessoas que culpam a Deus por tudo e ao inimigo também. E ela fica bonita. E foi Você o que tá Adão e entendendo? Eva fizeram. Sim. Tá? Porque, olha, eu não pedi para nascer, eu sou assim, eu nasci assim. Você já conhece essa síndrome, como é que chama? Exatamente. Ou então é o inimigo. E a E responsabilidade? você? Então, por que eu estou colocando disso? Eu desenhei isso porque lá atrás ele disse que ele entregou e agora ele está me dizendo que saiu, nos dizendo que saiu dessa situação, descobrindo que Deus não o havia abandonado. Ele usou a gratidão. É. E Darleide, dentro disso que ele está dizendo, a pessoa que é grata, ela se torna feliz. Ela não sou feliz, então sou grato. É ao contrário. É a gratidão que promove alegria, felicidade. Então, você sai desse ciclo vicioso e começa a compreender. E aí passa a dar os outros passos com segurança. E você foi para outros passos. Você fez validação. Você começou a elogiar pessoas de maneira sincera, Jader. Você se lembra dessa fase? Ela botou uma meta para mim, que eu precisava, durante o meu dia, eu precisava elogiar pelo menos 5 pessoas. De maneira sincera. De maneira sincera. Real, olhando nos olhos. Como ela tinha comentado até com você num programa anterior. Sim. Que a gente até conversou, né? Que normalmente a gente cumprimenta as pessoas já olhando para outro caminho. Mas o separar, esquecer tudo, olhar para aquela pessoa e falar: olha, você é filha de Deus. Você é um filho de Deus. Haja como tal. Deus te deu recursos infinitos para você fazer. E que tipo de elogios você fazia nos primeiros dias, assim? Porque eu estou pensando nessa Pra moça sua que não mãe, sabe o que pra fazer. seu pai, você começou em casa. Como é que você começou isso? A gente tem o costume de, como conviver muito junto, a gente acaba deixando de fazer elogios simples, como falar eu te amo, bom dia, né? Pela devida convivência. E a primeira vez foi extraordinário. E a gente parou, eu parei bem na frente do meu pai, ele estava sentado. Aí eu segurei no rosto dele e olhando muito profundamente, a gente ficou lá um tempo se olhando. Eu falei: pai, eu amo você. Eu quero que você tenha um dia maravilhoso. Depois eu fazia isso com a minha mãe. E para fazer isso com outras pessoas? Com amigos e com estranhos. Porque até com pessoas estranhas, às vezes. Porque se Deus morreu por aquela pessoa, você tem que, o mínimo que você pode fazer é de tornar a vida daquela pessoa melhor. Isso é uma das definições de sucesso que o coaching mostra. Saber que ao menos uma pessoa respirou melhor porque você viveu.
E com Ai, isso eu você estou se dizendo, emociona ele com emociona. isso. E eu também. E, gente, é o seguinte, quando eu digo que eu aprecio você como apresentadora de um programa, eu estou reconhecendo o seu talento, a sua criatividade. Eu também consigo identidade, porque você me inclui, eu sou sua amiga. Então, eu começo a compartilhar, entender a troca que pode haver entre os seres humanos. Mas, para isso, eu preciso prestar atenção. Atenção no Dr. Reinaldo Segre, como médico, como psiquiatra, como um homem de sucesso, como um ícone, como alguém que entende da natureza humana, da psique. Quanto eu tenho para aprender? Como é bom ficar perto. E por osmose também se aprende. Também. E a tendência nossa é reclamar em público, criticar em público e elogiar secreto. É verdade. Verdade. E é muito sério isso, porque Deus falou para Abraão, ó, quem te abençoar vai ser abençoado, mas quem te amaldiçoar também vai ser amaldiçoado. Então, quando a gente xinga as pessoas, critica, a gente está amaldiçoando aquela Jader, pessoa. fala 3 mudanças que ocorreram na sua vida quando você entrou nesse processo do coaching integral sistêmico. Você fez uma imersão de leitura, de vídeos de boa qualidade, de ler um capítulo de Provérbios por dia. Você continua lendo um capítulo por dia? Há quanto tempo você está nesse condicionamento, Jader? Desde quase um ano, né, Raquel? Desde novembro. Desde novembro? do ano passado. E você continua lendo Provérbios todos os dias? É novo para você? Vai se tornando um estilo de vida, né, Raquel? Porque é um livro com conselhos escrito há milhares de anos atrás e serve atualmente para o nosso momento, então... E Jader, fala para nós, fala para o telespectador, para a Darleide, doutor Reinaldo, 3 mudanças que ocorreram na sua vida. Habilidade de agir, foco, que com foco a gente consegue fazer qualquer coisa, e mais amor ao próximo. Ok. Você não vai dizer a respeito da sua postura física? O que É mudou? verdade. Quantos centímetros você cresceu? As pessoas começaram a falar, nossa, você está mais alto, você está Sim, diferente. verdade. Ele É, cresceu. Ele cresceu fisicamente. As pessoas começaram a falar assim, Jader, o que você fez? Porque quando ela fala, ó, não conta para ninguém, deixa as pessoas notarem a diferença. E eles começam a falar assim, nossa, você está diferente, está com um brilho diferente, o que você fez? E isso foi a maior satisfação, porque você sabe que está funcionando. E a Mas a sua altura, se postura deu física aqui? mudou. Ah, mudou, né? Você começa a andar com uma postura de príncipe, né? Porque quem é filho de rei tem que andar como príncipe. Ô, doutor, como é o nome disso, doutor? Como é o nome dessa nova vida? Isso chama-se renovação. No momento que a pessoa encontra-se, vou forçar o português, encontra consigo mesmo, ele passa a ter uma visão diferente de si. Ele passa a ter um conceito diferente de si. E essa mudança gera uma mudança também física. Na verdade, se entende que essa renovação também é neurológica. Existem os nossos cérebros, as células, os neurônios espelho, uma descoberta acidental de Giacomo Rizzolatti, em 1989, que mudou todos os conceitos da neurologia. Nós conseguimos perceber quando uma pessoa está alegre, quando ela está triste. Nós sentimos, é o que se conheceu durante muito tempo como o sexto sentido. E isso se transforma na vida da pessoa, isso se adquire. O ser humano tem uma capacidade que é a salutogênese, ou seja, reverter muitas vezes adversidades, reverter preconceitos, reverter negativas. Você não vai ser nada na vida, você quando crescer não vai ser nada. Então, esse tipo de capacidade mental, ela é uma demonstração disso. Já existe uma renovação, existe uma recuperação, existe uma estabilização do eu, da capacidade do indivíduo como ser humano. Engraçado que, assim, as pessoas, você está mais alto, você está mais... Não, é que antes andava encurvado, cabisbaixo, coitado, pobrezinho, de repente ele se levanta, fica mais alto, fica mais nobre, né? Então, sorria, o corpo responde, fica mais bonito, É o sorriso. E o doutor Reinaldo tocou nisso. Essa foi uma das mudanças também do Jader. Ele passou a sorrir. E onde ele vai? Hoje ele sorri, ele tem bonitos dentes, ele tem um bonito sorriso, o olhar dele brilha. Mudou.
tudo ao redor dele mudou quando ele mudou. Quem mudou foi ele. Ele não mudou de casa, ele não mudou de bairro. Usou a chave. Usou a chave. E a primeira coisa que as pessoas veem é a fisiologia. Porque se você anda na rua assim, não fica esperando. Coisa boa não vai vir. Seu chefe não vai... Ninguém confia. Você vai ver, esse cara não é proativo, não é motivado. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa assim. Agora, Darleide, é tão bom ter o médico psiquiatra aqui no seu programa hoje. Porque há pessoas que acham, se eu pensar positivo, tudo vai mudar na minha vida. Além disso, tem mais. E existem patologias que precisam ser tratadas. Sim. E é importante. E há pessoas que acham que se ficarem tomando água e chazinho, tá tudo resolvido na vida delas. Mas o ser humano é de uma alta complexidade. A ciência já conseguiu esclarecer ou diagnosticar totalmente o ser humano? Não, a mente humana, absolutamente, estamos ainda no início. Ainda tem. Estamos no início. Hoje se desenvolve estudos com grandes volumes, né? 1/5 de toda a receita americana de pesquisa vai para a saúde mental, para a saúde neurológica, para a neurociência, né? Que é o estudo mais atual. Então, na verdade, ainda tem muitos mecanismos a serem desvendados. Hoje nós estamos assistindo aí os cegos que estão voltando a ver através do rádio, através da comunicação com os neurônios do nervo óptico. Né? Nós estamos vendo aqui hoje o surdo que está ouvindo através também de um Wi-Fi. Então, isso são novas propostas. Nós temos a psicocirurgia, né? Trazendo aí grandes avanços, né, no tratamento do toque, no tratamento da epilepsia. Então, isso, veja, há uma renovação e um crescimento científico muito grande nessa área. Obviamente que não estamos falando para ninguém sair por aí procurando cirurgia para toque. Isso aí tem que ser, realmente, tem que ser feito um diagnóstico correto. Mas está falando do avanço do conhecimento. Estão surgindo novas janelas, novas perspectivas, até a utilização da própria eletricidade no cérebro, através da eletroneuroestimulação, que agora recentemente aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, então que mostra realmente que existe a necessidade de, muitas vezes, intervenções. Os próprios chips que no futuro, com toda certeza, serão implantados. Então, existe realmente uma perspectiva muito grande. Agora, aí nós vamos entrar em questões muito delicadas. A neuroética, por exemplo, hoje começa a ser discutida. É viável, é justo, né? É bom essas práticas. Mas nem todos, esses caminhos todos que surgem nunca vão dispensar a autorresponsabilidade. Com certeza, né? Nunca. Com certeza. Ou qualquer ferramenta que surja, quando você diz assim, o chazinho, a água, se você pensa que... Não, a solução não está no chá nem na água, não é aqui, está aqui. Exatamente. E nessa conexão com Deus. Exatamente. É o que a gente precisa ir à raiz, o que é radical, o que é original, origem. Está onde? Então, todo caminho que surja, por exemplo, a medicação está aí para ser utilizada em casos específicos. Mas se o indivíduo não faz por onde ter saúde, o remédio vai resolver? O remédio por si só levanta um doente, se ele por si só, a partir do remédio, não tomar levantar-se sobre outras possibilidades? A cura da doença é uma coisa e a cura do doente é outra. Uma pessoa pode não ter mais uma determinada doença e continuar doente. É porque envolve a psique, envolvem as emoções. Isso. Sim, mas muitas vezes é necessário você também ter um instrumento mais efetivo, no caso, um medicamento. Sim. Mas há que haver sempre o bom senso e o equilíbrio no sentido das duas propostas serem unidas. Exatamente. Por isso que hoje a psicoterapia, o coaching, as várias técnicas psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental, todas são técnicas que estão se renovando, porque são de grande eficácia. Né? A terapia motivacional, tudo isso tem trazido realmente um grande avanço e um grande equilíbrio para muitas pessoas. Então, isso não é de forma nenhuma desprezível, deve ser estimulado e as pessoas devem buscar os aconselhamentos, o Master Coaching, para que realmente ele consiga um equilíbrio e uma renovação de si. Acho que se fosse resumir tudo, Darlene,
dar leite. Você deve conhecer alguma Darlene por aí, mas fica tranquilo que 1 milhão de gente chama de Darlene. A gente está emocionada aqui hoje. Se fosse resumir tudo, acho que a palavra-chave é ação. Porque a gente passa a tarde lá em casa, né, imaginando, mas se você não coloca em ação, vira frustração. Mas quando você começa a ter visões e planejar coisas e colocar em ação, aí você pode mudar tudo. Acho que a palavra para isso é preciso caderno, é preciso anotar, é preciso priorizar, é preciso organizar. E para organizar, primeiro aqui, depois sai daqui e vem para cá. Sistematiza, escreve, checa, põe metas. E aí a pessoa consegue começar a entender a si própria, a sistematizar, a ter mecanismos da Leide. Você tem um livro aí, eu quero dar como dica de leitura, mas você vai dizer por quê. Simples demais, a dica de leitura da Casa Publicadora Brasileira, e tem muito a ver com essas colocações feitas pela Raquel, pelo Jader, pelo doutor Reinaldo também. Simples demais a nossa dica de leitura de hoje. Vai atrás, bom demais. Fica a dica. Demais. Eu estou usando esse livro faz parte da base do meu trabalho. O Dr. Timothy Jennings é um médico psiquiatra que tem sua clínica na Geórgia e ele coloca aqui casos dos pacientes que são espetaculares e que se aplicam ao dia a dia. Mas ele coloca o que é o pensamento, o sentimento, a ação. Ele fala em adoração, ele fala a respeito da criação, ele fala a respeito de Deus. Então, aqui há muito do que nós estamos dizendo desde o primeiro programa, de autorresponsabilidade. Esse não é um livro para sentar e ler. Ok, li mais um livro. É um livro para anotar, para entender e para colocar em prática esses princípios na sua vida, para entender o que é a vida plena, o que é uma vida feliz. Parabéns à Casa Publicadora quando traduziu e quando colocou no mercado essa ferramenta. Isso foi uma dica de leitura que o meu coach Jader me deu. É uma troca. Nesse trabalho todo que se estabelece, é uma troca. Obrigada. Que ótimo. Jerusa, um abraço para você. Ela diz, peguei o tema no meio do caminho, mas estou adorando. Um abraço, consultório de família. Muito obrigada, Jerusa. De fato, você é nova por aqui. Não tinha visto o seu nominho ainda. Seja bem-vinda. Ana Paula, hoje o programa está me ajudando muito. Sempre culpava a Deus por minhas frustrações. Olha como é comum. A culpa é de Deus, né? Ou como você disse, de Deus é do diabo. Você fica assim, né? Só olhando para as coisas acontecerem. Um abraço, Ana. Ação. Sidney, muito bom o programa de hoje. Parabéns. Obrigada, Sidney. Aline Barroso dizendo, parece minha primeira vez. Estou encantada com o programa de hoje. Que bênção. Isso é por causa da participação de vocês, viu? A minha participação é a mesma de toda semana, mas vocês é que renovam, os meus convidados aqui renovam. Sua participação não é a mesma de toda semana. Porque depende de vocês. É melhor a cada semana. Está melhor a cada semana. Depende de você, Depende de né? você, do que você extrai de nós. É você que nos acessa, Darlene, porque não tem script. Ela está aproveitando para elogiar, porque faz parte do processo, claro. Né? Querida. O Neto dizendo que o seu avô Amadeu está esperando uma resposta de uma pergunta que ele me fez. Vou deixar vocês na curiosidade, depois eu respondo. Um abraço para o Neto, para o avô Amadeu também. A Lídia dizendo, ai, como eu precisava da doutora Raquel na minha vida. Bênção de monte. Estou aqui. Bênção de monte. Elogie sinceramente pelo menos 5 pessoas todos os dias. É o exercício que nós estamos orientando, que o Jader praticou e mudou muita coisa na vida dele. A valorização, a validação do outro. Como que isso cria a minha identidade? Volta para mim, né? Volta. A alegria do outro volta para mim. A alegria do outro volta para você. E vou lhe dizer, quando uma pessoa ora pela outra, ela recebe aquelas bênçãos. Por isso a oração precisa ser sincera. Deus está pronto a conceder, atender, abençoar. E nós deixamos de receber, porque cruzamos os braços e ficamos à parte, à margem. Então, quando eu elogio o Jader, quando eu elogio o Dr. Reinaldo, quando eu reconheço você, eu estou inserida nesse contexto, eu faço parte desse cenário. Então, agora eu quero saber de uma coisa. Você passou agora por uma grande prova. Sim, né? é verdade. E é um processo. É um processo. Né? De descoberta. A cura, para mim, é um processo. Como que você aplicou isso em sua... Porque muitas vezes é fácil a gente falar para os outros. Faz isso, faz aquilo. Você está comandando, você está de fora. Mas chega uma hora que você precisa absorver aquilo, introjetar aquilo em sua alma e viver.
Como que deu certo? Por onde? Que caminho? Te coloquei numa encruzilhada aí, né? Não sabia que você ia voltar nesse tema. Eu já rumo estava lá você na toma. frente. Quando o hospital me chamou para retornar e fazer o exame e falando a respeito do diagnóstico, imediatamente eu disse em voz alta: Senhor, Tu estás no comando da minha vida. E eu fiz assim. E eu passei a falar em voz alta com Deus. Quando veio o diagnóstico, resultado do anátomo patológico de que era câncer, um carcinoma, naquele momento eu me ajoelhei e eu falei em voz alta para Deus: Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Tu estás no comando da minha vida e que todo o universo saiba a quem eu pertenço. E eu louvei, eu glorifiquei e eu me posicionei a quem eu pertenço. Eu sou ao testemunha, Deus, ao Criador. Então, este foi o meu primeiro diálogo com Deus. Depois disso, eu deixei de orar e passei a conversar com Deus. E foi um processo maravilhoso. E eu creio no poder de Deus. E eu creio no amor dele. Mas aí eu não falava com o Deus de amor, eu falei com o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia. Porque foi isso que eu pedi. Então, eu entendi em que estágio eu me encontrava. E em momento nenhum eu coloquei para ele algo diferente as células em meu corpo que estão doentes e as células que são saudáveis. Senhor, atua em meu físico, atua em minhas células. E eu fui conversando com ele a respeito disso. E eu resolvi usar os 8 remédios dele e obedecer. Em algum momento eu me assentei e falei: Senhor, eu estou lhe obedecendo, me diga o que mais devo fazer. E ele me disse. Amém. Obrigada, princesa. Nós estamos finalizando o programa. Obrigada, Darley. Eu e o meu público e os meus convidados, que também são seus convidados. E os exercícios de hoje, hein? abraço. Vão ficar próximo programa? Vamos fazer um outro programa com você, Raquel. O povo está pedindo. Deus te abençoe. Você Amém. é uma princesa, Obrigada. uma serva de Deus, que vem aqui nos abençoar com sua participação em palavras e testemunho de vida. Eu sou uma princesa, eu sou uma serva de Deus. Isso. E você é minha irmã. Amém. E como minha irmã, você é uma princesa, você é uma serva de Deus, você é abençoada. Amém, amém. Obrigada. Amém. Jader. Daleide, olha, sem palavras, viu? Eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Espero ter ajudado você em casa, ter Pelo que estão me compartilhado dizendo um aqui, pouco ajudou. do testemunho. E posso mandar um abraço? Por favor. Para os meus pais, Henrique e Evânia, muito obrigado. Vocês me criaram no caminho de Deus, sintam-se com o dever cumprido. Para os meus amigos da Alvorada, o pessoal do Conexão Jovem aí que está assistindo, um abraço. Cumpri a promessa, hein? Valeu, Jader. Deus te abençoe, Obrigado, amado. Darlete. Muito bom te conhecer aqui. Doutor, muito obrigada. Seus 10 segundos para abençoar-nos. Eu agradeço muito pela oportunidade, me senti muito à vontade. Que bom. E fico à disposição. Para aqueles que precisarem, tiverem necessidade sobre seus problemas, estamos à disposição. Que ótimo. Bem? Deus o abençoe ricamente. Muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento. Fiquei muito feliz. Que bom. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a você pelo carinho. É sempre bom ter a companhia de todos vocês. É sempre bom saber que Deus separou este momento para nós, para falarmos sobre estas coisas que são fundamentais. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? As palavras dela dizem de tudo isso. Eu sou serva de Deus. Diga, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu vim para dizer isso hoje, todo o universo saiba que eu pertenço ao Senhor. Diga isso. Nenhum outro ser é teu dono. Deus é o teu Senhor e soberano. Portanto, entregue-se, confie, descanse, durma bem, fique em paz. Ele tudo provê. Um abraço. Até semana que vem.